peso super leve. Antecipa tudo. Vem para o ringue, Meiji Portela, no corner azul. E agora vamos acompanhar a entrada de Meiji Portela. Aí destaque para você, o lutador Manawara, radicado em Brasília, da equipe First Fight Center, do treinador Roger de Oliveira. Seu começo nas artes marciais foi tarde, apenas aos 20 anos de idade. Sem muitas pretensões na vida e com o costume de brigar na rua, ele cedeu ao convite de um amigo e foi conhecer o kickbox. E aí, meu amigo, depois do primeiro treino, não quis mais saber de outra coisa, passou a se dedicar exclusivamente ao mundo das lutas. E no corner vermelho, da equipe CF House Kickboxing, do treinador Thiago Castilho. Começou na luta com 16 anos por influência de amigos próximos que o chamaram para uma aula experimental de kickboxing. Com algumas aulas feitas, recebeu o convite para o campeonato e depois da primeira competição, o Matheus se apaixonou e não parou mais. Combate! Então vocês terão agora! Porque no corner azul, ele que é de Manaus, Amazonas, radicado em Brasília, Distrito Federal. Sua equipe é First Fight Center. Seu treinador Roger de Oliveira, 28 anos, 1,71 m. Ele é destro, estreante no WGP, galera. Senhoras e senhores, com vocês, Meiji Portela. De acompanhar essa luta, Meiji Portela, 29 anos, 1,71 m. Matheus Pereira, 24 anos, também 1,71 m. Não tem ainda lutas no seu perfil profissional, Meiji Portela. Já Matheus já tem 3 lutas, com 3 vitórias, uma delas por nocaute. Hamilton, a expectativa do segundo duelo. Duelo quem vencer vai encarar na grande decisão do título do peso superleve do WGP Brasília, o Júlio Assunção. A gente não sabe que não tem muito a ver, né? O estreante, né? Às vezes o cara é estreante, mas lutou em outros eventos aí, né? Mas 3 lutas do Matheus, né? E a gente acredita, se for pela contagem de lutas, o Matheus vai um pouquinho mais experiente, mais calmo e mais centrado na luta, né? Vamos ver. Só destacando para você, com o detalhe das luvas na cor azul e preto e o calção preto e branco, o Meiji Portela com as luvas vermelhas com detalhes na cor preta, o calção preto com as faixas laterais vermelhas, o Matheus Pereira. O Meiji já começa trabalhando bem ali a combinação 1-2, o jab direto tradicional, não só do kickboxing, mas também do boxe. Dominando o centro do cage, o Matheus Pereira, mas por enquanto quem começou trabalhando as ações e segue ali é o Meiji Portela. É diferente da luta anterior, eles começaram já mais calmos, mais centrados. O Meiji já está atacando bem mais, né? Um golpe baixo aí. Olha só, o Meiji está pontuando bem mais. Vai trabalhando bem os golpes, vai com muita velocidade, muita efetividade até aqui. Nesse início de luta, início de primeiro round. Solta a vara direita, o Portela. Olha só, boa combinação. Resposta boa do Matheus, hein? Entrou cruzado, entrou direto de direita, parte para cima. Sentiu nesse momento o Meiji Portela. Vai para cima, Matheus Pereira. Trabalhou bem a combinação ali com a mão direita. Combinação forte e potente. Estava ali cruzado. O Portela passou no vazio. O Matheus enganou bem aí a turma, que ele começou no centro do ringue sem atacar. Geralmente o cara que toma no centro do ringue, ele vai pra cima, né? E no finalzinho pontuou bastante ali.
depois e tentar partir para cima o Matheus. Agora é a vez do Matheus tentar dominar a luta. Recebeu ali que o Meiji Portela tentou o clinch, vale a pena destacar. 5 segundos, e tem que trabalhar apenas um golpe. Pode ser um soco, pode ser uma joelhada ou a esquerda. Direto da esquerda agora, perfeito do Pereira. Portela tenta o chute na linha de cintura. Só o gol no final do primeiro round. Esporte, o pessoal da WA Esporte. Nossa, é uma alegria tão grande ter vocês de volta e ter o WGP também de volta. Boa noite a todos. Abraços, valeu, abraço a todos aí da WA Esporte. Tem aqui também Ketori. Pra cima dele, Reginaldo. Os Formosa Goiás na torcida para o Reginaldo. Galera que já vem se ligando na hashtag Bandesportes. Você também acesse o Twitter e mande a sua mensagem pra gente através da hashtag Bandesportes. Você de todo o Brasil que é apaixonado pelas lutas está junto conosco nessa transmissão do Bandesportes. O chute frontal nosso bom, bem executado, e a resposta também foi perfeita. Escolhe o jab, respondeu o Pereira. Olha que direita perfeita do Portela. Isso porque ele falou que o Matheus não sabia nada de mão, né? Esse é o perigo. De novo, solta bem a esquerda. Ali o Meiji Portela. Matheus Pereira tenta ali avançar, mas o Meiji se movimenta muito bem. Tentou cortar a distância ali, buscava o cruzado Matheus. O chute alto, frontal, voltando do peito, tentando um kick, o Matheus respondeu o Meiji. Os dois na trocação franca, mas trabalhou bem os golpes. Agora o Matheus. Já começa a ficar uma luta difícil para a arbitragem, né? Para os juízes. É o esquerdo. Muito parelha a luta. A esquerda trabalhada pelo Meiji Portela. Agora cruzado de direita, também perfeito. Ele bate e sai, bate e sai. Tentando encurtar a distância. Talvez ele ameaçou ali, Superman Punch, tentou soltar um chute na altura ali do estômago, do abdômen, responde à altura do Meiji, solta bem a direita de novo o Meiji. Boa esquerda agora do Portela. Avança o Matheus, sabe que está numa situação delicada, porque sofreu 2 golpes duros, muito fortes do Meiji Portela. O Meiji está pontuando mais esse round, está levando o round. Soltou ali a direita. Respondeu o Matheus. Bom chute. Nossa, direita perfeita. Uma direita muito forte colocada pelo Matheus. Vai terminar o segundo round. De novo ali o golpe curto colocado pelo Matheus, que tenta o avanço, solta a esquerda. Aí no golpe de encontro, termina o segundo round entre Meiji Portela e Matheus Pereira. É o WGP Kickboxing que você curte, que você acompanha aqui na tela do banco. Para os juízes, né? Para mim aqui o Meiji estava levando a luta, ele estava se posicionando bem ali. O João Pedro, o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, ele vai muito para cima, mas ele vai com muitos golpes, então confunde a arbitragem isso aí. Às vezes não é, ó, tá vendo? Um ponto muito claro do Meiji e do Matheus Pereira, ele vai muito para cima e acaba não pontuando, mas ele fez alguns pontos aí no final, né? No cruzado que ele deu no corner ali. Eu vou jogar um empate aí, Ivan. Eu vou jogar mais um empate. Eu estou dando 2 empates. Eu acho que no segundo round aí, no terceiro round, a luta vai ter que mudar de figura um pouquinho para ter um vencedor aí. E para Milton, você viu do mesmo jeito, viu diferente? Participe conosco na hashtag Bandesportes. Achei o Meiji Portela um pouquinho melhor, mas na ponta do chá. Eu também achei um pouco melhor. Pode
até sei que algum juiz deu para ele ali no final. O que decide é o último round agora, né? Vamos agora ao terceiro e último round, lembrando sempre em critério de desempate, o último round conta muito. O último round é muito importante, praticamente fundamental. Isso. E segundo quesito é ataque, né? No caso, o João Pedro está atacando mais. E técnica é o terceiro. João Pedro não, desculpa, Matheus Pereira. Matheus Pereira para você. Você tá boa à direita. Tá com as luvas vermelhas. E o Portela com detalhe das luvas na cor azul. Busca a seleção, saída do raio da ação. Matheus tenta avanço, busca o chute baixo. Trabalha bem do frontal na altura do abdômen. Vem colocar no chute pelo Matheus. Vai fazendo ali a movimentação no sentido horário. No meio de Portela. Termina o centro do ringue o Matheus. Chute alto, trabalha outra vez a Livaria, chute alto, chute na linha de cintura. O Matheus. Com a esquerda no meio, solta agora a direita bem. O Portela. A esquerdinha curta. O jab do Matheus. Enquanto outra vez a distância, busca outra vez o Maqui. Chute baixo, tenta em dois. Trabalha outra vez o chute alto, bem bloqueado. Responde o Meiji. O Matheus fazendo certinho agora, ele tá partindo para cima, é o último round, tem que ir para cima. Se o Meiji ficar nessa de rodar, ele vai perder o round. O grande problema do Matheus é que os golpes dele acabam não sendo muito contundentes. Ele tem ataque, isso. Mas o Meiji, a resposta do Meiji é sempre muito forte. Isso é que me preocupa. Quem domina realmente o ringue é o Matheus. Agora sim, trabalha bem a esquerda. Mas aí, sempre tem um contra-ataque pronto no Meiji. Como esse cruzado de direita. Boa esquerda agora do Matheus. Tenta de novo os dois por radiação. Boa combinação do Matheus. Ele está pontuando muito o Matheus agora. Entrou bem ali na movimentação. Trabalhou a combinação 1-2, o jab direto, o tradicional. E o Meiji parece um pouquinho cansado. Já está trançando um pouquinho as pernas ali. Opa, acabou pegando ali na parte baixa. Essa joelhada, o joelho pega no estômago, né? Mas a perna dele vai junto. A joelhada você tem que dar com a perna travada, né? Para trás. Eu quero até ver a imagem, porque me dá a impressão, é exatamente isso que o Milton falou. O joelho chega a pegar ali no abdômen, eu não sei se a perna chega a raspar ali na coquilha, a canela. Observe, ó. Pegou em cheio, nem o joelho. Eu errei. Nem o joelho pegou foi o pé mesmo. Cheio. É muito rápido, né? Por isso que às vezes a gente fala da arbitragem, né, Ivan? A gente que viveu isso aí. E é difícil você ali, porque é muito rápido. Você viu, a gente está aqui sossegado, sentado, e a gente confunde, né? Mas a arbitragem tem isso aí também. Tem que. Em segundos você tem que ter uma resposta, né? Realmente pegou e pegou em cheio. Não teve a intenção, é claro, ele se preparava para o chute frontal, mas pela movimentação pegou bem cheio ali na coquilha do Meiji Portela. É importante observação nesse momento, Hamilton, quanto tempo tem para recuperação neste instante o Meiji Portela? Você tem 2 minutos, né? 2 minutos que o mesário lá marca já, né? Vai descansar, mas já dá para ir. Veja, Léo, vai sendo parado. Ele tem que chamar a atenção do Lucas, né? O árbitro tem que chamar a atenção do Matheus, né? Talvez seria a primeira advertência oficial, né? Veja, ele vai tentando fazer ali o agachamento, faz a flexão, ainda sente um pouco ali a região da coquilha. Na sorte é que tem a proteção, porque se não tivesse, dificilmente ele estaria em pé uma hora dessa, porque justamente para proteção. A região ali da virilha, do pubis. Luta reiniciada. Vamos aos últimos 30 segundos. Trabalha para vez ali o chute do Matheus. Tenta mais uma vez buscar o chute ali na linha de cintura, na altura do abdômen. Solta bem a esquerda. Boa combinação. 2 pontos seguidos. 2 esquerdas que entraram muito forte.
O Meiji tenta partir para cima, até desliza ali um pouco, perde um pouco o pé esquerdo. Acabou escorregando ali o Meiji. Vai terminar o segundo round, vai terminar a luta, vai terminar o segundo duelo. Soltando bem a direita, duas direitas muito boas e Matheus Pereira sinalizando o final da luta e provavelmente, lógico, os dois levantam os braços, mas fiquei com a impressão, principalmente, mais uma vez, né, assim como foi na luta anterior, de um segundo e terceiro rounds dominantes do Matheus. O segundo um pouco mais, aliás, o segundo um pouco do Meiji e o primeiro e o terceiro mais do Matheus. O terceiro muito mais claro, muito mais veemente que o Matheus dominou. O primeiro e o segundo ainda ficou com dúvidas e deu a impressão de um leve domínio do Matheus no primeiro round, um leve domínio do Meiji no segundo, mas quero ouvi-lo, meu caro Hamilton Machado. Pra mim também é a mesma coisa, né? O primeiro round eu dei empate, o segundo empate também, mas talvez o Meiji tenha se destacado um pouquinho no segundo round aí, e os juízes aí mandaram um 10-9 para ele. E aí no final o Matheus Pereira dominou o centro do ringue, que aí sim, ele domina o centro do ringue, mas ele mostra, ó, eu estou dominando, né? Não estou aqui só servindo. Ele estava indo para cima, até que ele pontuou duas vezes em seguida, dois diretos, né? E o Meiji se mostrou também um pouquinho cansado, aproveitou um pouquinho o golpe baixo para dar uma respirada, porque não foi um golpe preciso, foi resvalando, né? Mas a gente sabe que é complicado para o atleta. E para mim aqui eu dei 30-29 pro Matheus Pereira, tá? Vamos ver qual será a decisão dos árbitros. Também fiquei com a mesma isso também por ataque também, ele atacou muito mais, né? 30-29 na visão do nosso Hamilton Machado, que ficou a impressão de um 29-28, de 2-10-9 para o Matheus, de 10-9 para o Meiji. Eu e o Hamilton com a visão bem parelha, bem semelhante. Vamos ao Vamos ver se resultado os juízes, oficial do os combate. árbitros de mesa pensam os mesmos, têm as mesmas opiniões que a gente. Por decisão unânime. Decisão unânime mais uma O vez. vencedor é Matheus Pereira. Na decisão unânime dos juízes, vitória de Matheus Pereira. Já temos então a primeira final definida. Lembrando, essa final fará parte do Co-Main Event. Júlio Assunção e Matheus Pereira, os dois lutadores do corner vermelho.